Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Casador Saúde. Conhecimento e bem-estar. Olá, pessoal! Como prometido, como já venho falando aqui há alguns programas, o assunto é vida após pandemia. Estamos passando por um grande problema. O mundo sofreu transformações e nós, do Medicina Humanizada, viemos aqui conversar com vocês sobre isso, sobre tudo que está acontecendo e como vamos enfrentar e recomeçar a vida. Muito bem, então vivemos uma turbulência, aliás, vivemos um furacão. O mundo há muito tempo não passava pelo que passou, pelo que nós passamos. E muitas pessoas, muitas famílias, nós sofremos muito. Muita coisa aconteceu, muitas perdas, muita tristeza, uma nuvem negra se abateu sobre o planeta, mas aos pouquinhos uma brisa vem soprando e essa nuvem está indo para longe, está se afastando. A vida começa aos poucos a voltar ao normal. Bem, e que normal é esse? Acho que temos uma boa chance, uma chance de construir um normal um pouco diferente daquele normal que existia há 2 anos atrás, que era um normal sobrecarregado, um normal apressado, um normal tenso. Eu acho que uma grande lição da pandemia é que a gente não precisa ter tanta pressa, é que as coisas podem ser feitas mais a seu tempo. A gente tem que aproveitar melhor a vida. Às vezes a gente reclama que a vida é curta, talvez a vida não seja tão curta, a gente é que não sabe aproveitar bem o tempo que a gente tem. E isso talvez a pandemia tenha deixado como lição. Talvez também ela tenha deixado como lição que a gente precisa se aproximar mais, a gente precisa estar mais próximo, mais perto das pessoas que a gente gosta, das pessoas que são importantes para a gente. Esse mês de setembro, entre várias comemorações, datas e tal, também é o mês do Setembro Amarelo, tá? Que é um evento, uma campanha que se faz para a prevenção de suicídio, para enaltecer a saúde mental. E eu acho que esse é o momento perfeito para a gente falar disso, falar de saúde mental, falar de depressão, de ansiedade, de estresse e dos efeitos que isso traz na nossa vida, porque nós passamos por tudo isso, né? A pandemia trouxe tudo isso, trouxe uma pressão psicológica enorme em cima de todo mundo sofreu, todo mundo aprendeu que é normal sofrer e apresentar problemas pelo sofrimento. Ninguém tem que ser super-homem, né? Tinha muito isso, que as pessoas não admitiam que estavam ansiosas, que estavam estressadas, que estavam deprimidas. Hoje, os machões, né, as pessoas mais fortes e tal, aprenderam que isso acontece com todo mundo, que é normal sentir medo, que é normal sentir raiva, que é normal sentir tristeza e que às vezes isso afeta a nossa saúde, às vezes isso afeta o nosso comportamento, o nosso dia a dia. E tudo bem, ninguém é de ferro, ninguém é super-homem, tá? Todo mundo tem direito a, de vez em quando, dobrar o joelho, né? Certo? Se colocar numa posição mais humilde, se colocar numa posição de pedir ajuda, de receber ajuda. Então eu acho que essa é uma primeira lição, uma lição de humildade, uma lição de aceitar e entender que nós somos seres humanos, mortais, fracos, fortes em algum momento, mas fracos em outros, sujeitos a erros, sujeitos a momentos de fraqueza, sujeitos a momentos de falhas e que tudo bem, a gente levanta a cabeça, dá a volta por cima, conta com ajuda de parente, ajuda de companheiros e companheiras, ajuda de estranhos que você nunca viu. Quantas vezes eu vi isso nessa pandemia, pessoas se ajudando, pessoas que nem se conheciam, uns ajudando outros, tá? Então isso foi muito interessante, isso é muito interessante. Eu acho que é uma hora de nós repensarmos
as nossas vidas, a maneira que a gente encara a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa sociedade, para tentar construir um novo normal. Estamos voltando ao normal, mas não precisa ser um normal doente, um normal estressado como era o anterior. A gente pode sim fazer um novo normal, um normal mais tranquilo, mais zen, mais relaxado, menos estressante. Vai dar certo, se Deus quiser. Até o próximo bloco. Somente pacientes com casos graves podem ter síndromes pós-Covid. Mito ou verdade? Falso. A síndrome pós-Covid acontece tanto naqueles que tiveram casos graves como naqueles que tiveram manifestações muito leves. Isso é importante porque todo mundo deve estar atento a qualquer sintoma que aparecer pós-Covid. O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Muito bem, estou de volta para a gente falar, desenhar um pouquinho o que aconteceu durante esse 1 ano e meio, 2 anos. Quer dizer, o que aconteceu foi muito diferente do que a gente sempre viveu, né? A gente vivia sempre no estresse do trabalho, na correria, querendo crescer, querendo ganhar dinheiro, querendo fazer carreira, querendo isso, querendo aquilo. De repente veio o Covid. Todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa, interromper planos, interromper projetos, mudar o ritmo de vida completamente. Ninguém podia mais ir para a praça, não podia ir para a praia, não podia ir para a academia, muitos não podiam ir trabalhar, né? Não podia ir para a escola, as crianças não iam para a escola, né? Coisa, né, mais incrível de se imaginar isso, quer dizer, um ano letivo que aconteceu sem criança na escola, quer dizer, sem criança na escola, sem trabalhador no trabalho, tudo degringolou. Quer dizer, o nosso modo de vida, a nossa rotina, ela foi desmontada. Nós somos um ser muito acostumado à rotina, as coisas têm que funcionar sempre do mesmo jeitinho, né? Quando quebra a rotina, isso é um fator altamente estressante. E nós vivemos o ápice, o cúmulo, tudo de estresse que podia viver, a gente viveu nesse 1 ano e meio de pandemia. Trabalho, ele ocupa praticamente 1/3 do dia da pessoa, mas é 1/3 do momento que ela está acordada, quer dizer, o outro terço está dormindo. Então o trabalho ocupa mais da metade do tempo que a gente está acordado, para quem trabalha. Para uma criança que estuda, quer dizer, o estudo ocupa quase o dia inteiro, é o tempo de aula, é o tempo fazendo atividades e tal. A nossa rotina mudou completamente. Isso trouxe um estresse muito grande, muita gente entrou em depressão, a ansiedade explodiu, os casos de doença, de problema cardíaco, né, que é o meu dia a dia de consultório, né, aumentaram terrivelmente. Então, pressão descontrolou, palpitação, arritmia, infarto, derrame aos montes, né? Muitos não foi para estatística e ficou como Covid, né? Mas tem muito Covid aí que não era exatamente Covid, não. Os casos de infarto, de derrame, de arritmias, de complicações cardíacas e de outras especialidades também, né? Eu estou puxando a sardinha para o meu lado, é o que eu via mais, né? Mas eu tenho certeza que outras especialidades também aumentou enormemente os casos de doença. As pessoas começaram a adoecer, não só pelo Covid, mas pelo estresse que o Covid gerou. E na saúde mental, o impacto foi muito grande, tá? O número de suicídios, número de crises de depressão, de crises de ansiedade, crises de pânico, isso explodiu, isso foi nas alturas. Agora a gente está voltando. E, como eu já lembrei no outro bloco, né, falando o mês do Setembro Amarelo, que é de prevenção de suicídio, prevenção de depressão, valorizar
o tratamento e a prevenção da depressão. Porque depressão é doença. Depressão é doença. Depressão não é chilique, não é má vontade. Depressão não é tristeza, são coisas diferentes. Tristeza é uma coisa, depressão é muito mais do que isso. É importante valorizar o tratamento e a prevenção da depressão, dos quadros depressivos, do que leva as pessoas a ter depressão. E é por isso que a gente veio fazer esse programa falando da renovação do pós-Covid, do nosso comportamento no pós-Covid e principalmente para a gente se livrar dos transtornos mentais, da depressão, da ansiedade, daquilo que já existia, mas que a Covid multiplicou por 1000. No próximo bloco, vamos ver como sair dessa. Estou aqui respondendo o pessoal do meu Instagram e uma seguidora me pergunta: tenho fibromialgia, cloreto de magnésio é uma opção saudável para o intestino? É sim, tem um efeito levemente laxante, vai ser bom para o intestino, e é magnésio, que para fibromialgia é a melhor coisa que tem. Você sabia que os únicos lugares do corpo humano que não recebem oxigênio através do sangue são os cabelos, as unhas e as córneas? Por isso, as córneas respiram retirando oxigênio no ar. E aí então, como é que vamos fugir da depressão? Como eu prometi, vamos lá. Olha, eu acho que a gente está num momento bastante propício para isso, porque a gente precisa criar condições para que o nosso corpo produza substâncias que ele tem, que ele mesmo produz e que nos tiram da depressão. Aqueles nomezinhos, serotonina, endorfina, ocitocina, coisa que vocês já ouviram falar, que eu não vou ficar repetindo aqui, que é nome que médico gosta, tá? Mas o nosso corpo produz essas substâncias e a falta delas é que nos leva a entrar num quadro depressivo. Como é que a gente pode auxiliar o nosso corpo a produzir essas coisas? Olha, gente, vivendo bem, vivendo para frente. A gente está num momento muito bom para isso. Essa semana próxima, está entrando a primavera, ou seja, é a estação de flor, é a estação de sol, é a estação de alegria. A gente ficou preso durante 1 ano e meio, 2, preso dentro de casa. A gente precisa sair de casa, a gente precisa pegar sol. O melhor antidepressivo que existe é sol, tá? O sol, ele traz alegria, ele traz energia, ele traz vivacidade, tá? Então, sai de casa, sol no rosto, vento na cara. Esse é um dos maiores antidepressivos que existe. Além disso, o que mais? Esporte, atividade física, tá? Também é excepcional, tá certo? Esporte, atividade física libera endorfina, que é um santo remédio, que melhora o astral, que melhora o humor, tá? Então, esporte, atividade física é outra coisa que tem que ser incentivada. De preferência, ao ar livre. De preferência, caminhar, andar de bicicleta, passear com um cachorro, com um animal, quem tem, quem gosta, né? Música, música alegre, claro, música, dançar, convívio familiar, tá? Convívio com o marido, com mulher, com filho, com tio, com avó, com vizinho, tá? Convívio, tá certo? A gente está precisando muito disso. A pandemia afastou as pessoas, então a gente precisa aproximar novamente, a gente precisa voltar a um ritmo normal de vida, mas um normal melhor, com mais convívio, com mais amizade, com mais alegria, com mais atividade ao ar livre, menos trancafiado dentro de casa mexendo no computador. Então, atividade ao ar livre, esporte, alegria, convívio familiar. Essa é a receita da prevenção, é a receita do novo normal, da nova vida que se inicia após a nuvem negra ter passado. Ok? E até mais.